Perigo. As consequências de não seguir a santificação. Capítulo 2. Santificados em Cristo. E aqui no começo ele vai falar que a abolição da escravidão no Brasil se deu através da princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888. Só o que aconteceu? Quando foi divulgada essa lei, não era como hoje, que nós temos as redes sociais, onde passam as informações muito rápido, mas quando chegou ao ouvido dos senhores, dos escravos, eles falaram: olha, vamos ocultar essa informação da galera o quanto a gente puder, porque senão a gente vai ficar sem escravo. E quando algum escravo escutava que tinha tido uma lei livrando eles, que eles não eram mais escravos, os senhores dos escravos começavam a falar: não é bem assim. Tá dizendo que ainda um dia vocês serão livres. Só tá falando que ainda vai chegar esse dia. Ou que não é 100%, não é bem assim. E dessa maneira, eles prendiam cada vez mais os escravos naquela situação. Por mais que eles já fossem livres, eles viviam como escravos, porque o conhecimento não tinha chegado. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós já somos livres em Cristo, nós já somos santificados, mas como essa revelação e esse conhecimento não chega até nós não provamos disso. Nós vivemos como presos, sendo que nós já somos libertos. O Evangelho é a abolição da escravidão para todo pecador, que está vendido à escravidão do pecado. As boas novas são a verdade de que nós não somos mais escravos do pecado. Estamos agora vivos em Cristo e mortos para o pecado. Romanos 6,11. Somos filhos de Deus, perdoados, justificados, redimidos e nascidos de novo. Podemos não sentir que é assim, podemos não agir como se fosse assim, e outros podem nos dizer que não somos, porém já fomos santificados em Cristo. A falta de entendimento do que Cristo já realizou tem feito com que muitos cristãos vivam tentando desesperadamente tornar-se alguém que já são. E por falta dessa revelação, muitos cristãos ainda tentam ser aceitáveis a Deus. Só que o que acontece eu já sou aceito. Por conta do sacrifício lá da cruz, eu já sou puro, eu já sou santo, eu sou justificado, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aí quando fala, não, mas você já é santo, a palavra fala que você já é santo. Aí muitos cristãos entram em parafuso, porque eles pensam: como é que eu posso ser santo se eu ainda peco? Eu ainda faço tanta coisa errada. Só que aí nós vamos ver, ele vai explicar aqui, que existe aquilo que nós já somos em Cristo e o processo que nós temos que passar. Aguarde e confie que a gente vai chegar lá. Santificação posicional. E aqui nesse momento ele fala sobre a nossa posição em Cristo. Quando Jesus estava ali na cruz, morrendo pelos nossos pecados, se fazendo maldição ali naquela cruz, ele nos libertou de toda maldição. Da maldição, da miséria, da condenação, da morte, da ira. E ali, enquanto ele estava sendo pecado por nós na cruz, nós fomos feitos justiça de Deus e ali nós fomos santificados. Quando Deus olha para nós, ele olha com um óculos, e esse óculos é Jesus. Ele nos vê através de Jesus. Nós temos essa posição não por conta das nossas obras, não por conta do nosso merecimento, mas porque a obra redentora de Jesus ali na cruz fez com que nós fôssemos perdoados, santos e justificados, e também curados, libertos e por aí vai. Essa é a nossa posição em Cristo. Nós somos santos, fomos santificados. Jesus não vai morrer, não vai vir à Terra para morrer de novo, para nós sermos santificados. Aquele sacrifício lá na cruz foi suficiente. Então, nós somos santificados, nós somos santos. Essa é a nossa posição diante de Deus. Santificados, justificados em Cristo. A nossa santificação em Cristo. A expressão santificados em Cristo se refere à nossa posição em Cristo. Não estou falando da experiência ou prática da santificação diária. Refiro-me à nossa santificação em Cristo, que está ligada ao ponto de vista do divino. Quando Deus olha para seus filhos, ele os vê separados para si mesmos. Ele nos vê separados do pecado. Esta é, portanto, a nossa posição. Há um aspecto do que é ser santo que precisa ser observado e que muitos estudiosos chamam de santificação posicional. Em 1 Coríntios 6, 9 a 11, lemos: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo. E no Espírito do nosso Deus. Essa declaração expressa a posição dos coríntios perante Deus. Eles haviam sido santificados, foram feitos santos, separados das antigas práticas que os caracterizavam. O que a epístola parece indicar é que eles falhavam em vivenciar essa santificação no seu aspecto prático, porque eles já eram santificados em Cristo, na posição, mas na vida diária, nas suas práticas diárias, essa santificação que já foi conquistada na cruz não se manifestava. Por isso que Paulo ele começa a falar, olha, vocês eram assim, assado, mentirosos e por aí vai. Vocês eram assim, mas vocês foram santificados na sua prática de viver, nos seus hábitos diários. O autor ao Hebreus enfatiza que nossa santificação, o relacionamento com Deus, tem base no sacrifício perfeito de Cristo por nossos pecados. Temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas, com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus 10, versículo 10, 14 e Hebreus 13, versículo 12. Já é de se esperar que surjam tais questionamentos. Mas eu ainda peco, eu ainda tenho fraquezas. Como é que eu sou justificado em Cristo? Como é que eu sou santificado? Aí é agora que a gente vai ver no próximo capítulo. Sejam abençoados na prática da palavra.